No vídeo de hoje, nós veremos os principais períodos e seus aspectos da pré-história. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. A pré-história foi um período que durou cerca de 4 milhões de anos, desde o aparecimento da espécie Homo até o desenvolvimento da escrita. E nós vamos entender como é que isso foi dividido. E o primeiro período é Paleolítico, que aqui significa pedra lascada. Por que tem esse nome? Que as principais ferramentas que eles utilizavam aqui eram justamente pedras lascadas. E o que seria uma pedra lascada? Simplesmente você pegar algo e lascar. E você usar como forma pontiaguda, seja para espetar os animais assim no conflito, ou cortar a carne e tudo mais. Mas aí você deve falar, professor, eles só usavam pedra lascada como tecnologia e tudo mais? Tá bom, eu vou dar um desconto aqui. Eles podiam usar ossos lascados também. Mas basicamente eram isso. Não mais do que. E a forma de vida que eles tinham nesse período era conhecida como nômade. Ou seja, sem moradia fixa. E por que isso ocorria? Que eles viviam da caça e da coleta. Então eles estavam no lugar, caçavam, coletavam os vegetais e tudo mais. Quando acabava os alimentos dali em questão, eles tinham que buscar novos recursos e eles iam migrando de lugar em lugar. Assim iam até conseguir novas fontes. Acabavam as fontes, eles iam buscar outra. No entanto, calma, não era assim algo de 1, 2, 3 dias. Ah, cheguei no lugar, pronto, fui embora. Ficavam ali gerações e gerações. Não dá para estipular o certo a quantidade de tempo que eles ficavam no lugar. Porém, não era tão rápido. Eles ficavam na região, pegavam seus alimentos, mas o importante é que eles viviam se mudando com frequência. Já nesse período, eles começaram a utilização do fogo. No primeiro momento, eles não dominavam a técnica. Eles pegavam assim, um incêndio na natureza que estavam ali de forma natural, de uma tempestade e tal, pegavam esse fogo e faziam de tudo para manter aceso. Ficava alimentando com outras madeiras, tal, para manter sempre a brasa, cobrir e tal. Por quê? Se a brasa apagasse, eles não sabiam como criar de novo. No entanto, num período posterior, com o decorrer dos anos, cerca de 40 mil anos, eles foram descobrindo a técnica de como fazer tal. Aquela famosa cena onde você pega um palitinho, põe nos pés e fica raspando até sair a faísca. E fica soprando tal. E também é aqui nesse período que o ser humano vai se dispersar pelo planeta, tal como nós vimos no vídeo anterior. Nesse período paleolítico também é conhecido como período das cavernas, o famoso homem da caverna. Por que tem esse nome? Porque a principal moradia de algumas sociedades eram justamente as cavernas, principalmente quando eles começam a migrar para lugares mais frios. E o segundo período a se destacar aqui é o Mesolítico, que ele é intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico. Alguns historiadores apontam que é justamente por volta de 40 mil anos atrás que o entendimento do homem para a natureza começa a aprimorar. É aqui que ele vai começar a dominar o fogo, a como criar. As pinturas rupestres aparecem nesse período e tudo mais. Porque é aqui esse ponto de transição. Aqui nesse período ele começa a fazer um salto maior na natureza, preparando as bases para o Neolítico, que é o próximo tema que nós veremos. Neolítico significa pedra polida. Por quê? As ferramentas utilizadas aqui eram pedras e ossos que eles aprimoravam de forma mais significativa. Eles não apenas lascavam, pai, vamos usar, tum. Eles ficavam ali afiando, tendo uma precisão maior. Veja aqui algumas diferenças entre o Paleolítico e o Neolítico. Olha essa daqui, Paleolítico, pam. Agora compara com essa, Neolítico, tchurum. Veja que aqui no Neolítico é bem mais aprimorado, você tem as setinhas, é mais pontiaguda e tudo mais. Isso dando uma precisão, uma eficácia mais forte, certo? Já aqui na pedra lascada nem dá para identificar como uma ferramenta. Você pode perceber que aqui, ó, que todas têm uma ponta, não é mera curiosidade. Porém, é uma forma simples dele fazerem, pum, lascar a pedra e ir para cima do seu inimigo.
O modo de vida aqui passa a ser o sedentário, ou seja, eles já têm uma moradia fixa, eles não ficam trocando de lugar com tanta constância, assim, direto. E como é que eles conseguem esse feito? É simples, eles desenvolvem a agricultura e a domesticação de animais. Eles plantam e criam os animais. Eles não precisam, dessa forma, trocar com tanta frequência de lugar, porque o seu alimento está ali garantindo. E até porque, se ele plantou, criou animal, for dar um rolê para outro lugar, outras pessoas vão pegar aquelas crias e tudo mais. Então eles têm que sedentarizar, eles têm que ficar parados num lugar, senão não consegue dar muito bom, né? Concorda? Essas mudanças foram tão importantes que aqui é considerado como a Revolução Neolítica. Lembrando, já fiz um vídeo falando que é revolução. O que é revolução mesmo, hein? Se você já assistiu? Bom, se não, tá aqui o card, depois que terminar esse, vai lá conferir. Mas de forma resumida, revolução é uma mudança drástica na história. Vejam, antes eles não tinham moradia fixa, caçavam e coletavam. Agora, eles têm que ficar no lugar e vivem da agricultura e da domesticação de animais. Uma mudança muito drástica no modo de viver. Daí, Revolução Neolítica. Nesse período, o ser humano vai desenvolver algumas técnicas assim mais aprimoradas, como a tecelagem, na confecção de roupas, cerâmica, para conservar esses alimentos e até cozinhar, e o comércio de uma forma assim bem tímida já começa a se desenvolver também. E como é que o homem aprendeu a plantar e a domesticar os animais? Foi do nada, assim como mágica? Não, tem alguns estudos que apontam que na sociedade havia uma divisão do trabalho. Os homens saíam para caça e na busca de alimentos e as mulheres ficavam em casa cuidando das famílias. Não vejam isso como machismo, pois aqui era visto como extremamente fundamental cuidar das crianças, porque aqui era muito difícil você conseguir sobreviver. Enfim. O que acontece? As mulheres observaram que por onde os passarinhos voavam, floresciam alguns tipos de plantas. E elas notaram que os passarinhos deixavam cair as sementes. E com o tempo eles foram pegando essas sementes e conseguindo plantar. E os animais, como é que a gente começou a domesticar? Daí foi muito significativo a sobra dos alimentos. Vamos aqui com o animal mais antigo que a gente domesticou, um dos, né, que é o cachorro. Conforme você ia comendo, você ia jogando as sobras e tal, os lobos selvagens, assim, começavam a pegar essas carcaças e ficar cada vez mais próximos. E com o tempo, os mais mansos foram sendo mais aceitos assim pela sociedade e aos poucos sendo domesticados e tudo mais. E posteriormente, quando o homem estava plantando e tudo mais, o trigo, os grãos atraíram os bois, cabritos e entre outros animais. Dessa forma você domesticando, você conseguindo seu alimento sem ter que sair para longas distâncias. E também começam a ter indícios da utilização de metais, tanto que será o nome do nosso próximo período, Idade dos Metais. Aqui é muito fácil. O homem deixa de utilizar pedras e ossos lascados para usar metais. Ele começa aqui o processo de metalurgia, primeiro com os metais mais leves e depois com os mais pesados. Vejam, se com pedras e ossos o ser humano já fez aquele auê com a natureza e com as demais espécies, imagine agora usando os metais como ferramentas. Isso vai facilitar tanto nas guerras, na disputa por território e tudo mais, como na plantação. É importante frisar que a partir do Neolítico, quando eles se tornam sedentários, com as suas moradias fixas, as casas começam a ser cada vez mais aprimoradas. Por quê? Antes, quando eles eram nômades, eles eram barracas, porque eles viviam sempre mudando, não tinha como você fixar. Agora, as casas vão aprimorando, com o tempo vão criando as vilas, as cidades, formando os primeiros estados e tudo mais. E aqui no finalzinho da Idade dos Metais, ele vai desenvolver um negócio aí chamado a escrita. Desenvolvimento esse que será o marco do fim da pré-história. Mas a grande questão é, por que foi vinda a necessidade de escrever? Porque agora eles tinham que ter um registro daquilo que eles tinham produzido, quantas pessoas tinham na vila, o que cada um delas produziam e tudo mais. Conforme a sociedade vai crescendo, vai dificultando você contabilizar tudo de cabeça, então você vai registrando. Então fica assim. E aí, conseguiu entender quais são os 4 períodos e com essa playlist toda os principais aspectos da pré-história? Se sim, deixa aquele joinha que é muito esperto para nós. E também aqui eu vou fazer um bônus sobre pré-história, que é sobre jogos e filmes
sobre esse tema. Alguns eu já trouxe aqui no decorrer desses vídeos, porém farei um vídeo todo dedicado a isso. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, a diva, minha esposa, que me ajuda na estrutura no canal como um todo. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia também de deixar agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!